Deixa eu ver se ela também experimentou o doce que parou o estúdio hoje. Nossa nutricionista, referência na área, lindíssima Janaína Lira, Muito bem-vinda! obrigada. Comeu? Ainda não. Ainda não, tu pede pra guardar pra você, Quero, hein, amiga, gente? porque vale a pena. Não, Agora, pra Carol elogiar doce. você viu? Você viu que coisa? Gente, eu adoro me vocês surpreender. precisavam ver de perto a reação Não, dela. você viu? Eu comi mesmo. Comeu, viu? Eu vi. Muito bom demais. Maravilhoso. São esses momentos que eu falo, são simples momentos que a gente valoriza e se surpreende É positivamente, isso, é Carol. feliz. Não Isso. precisa exagerar, não. É só aquilo O ali no equilíbrio, não é? Sempre. E eu acho que equilíbrio é uma das palavras-chave aqui para esse momento que nós vamos comentar, que a gente vai falar hoje de menopausa, de possibilidades, né, de conter algumas queixas, sintomas bem específicos com os alimentos, com alguns hábitos que a Jana vai contar. E claro, vamos dar aquela dica como não engordar na menopausa ou como emagrecer também nesse período. É isso, menopausa, o terror das mulheres, né? Eu vejo muito isso na prática clínica. É o que você falou na chamada, né? Todas nós vamos passar pela fase da menopausa, que é uma oscilação hormonal. Nós passamos por oscilações hormonais ao longo do nosso ciclo. Então, eu sempre falo que somos cíclicas, mas quando chega a menopausa, é quando dá 12 meses da última menstruação. Então, 12 meses sem menstruar, essa mulher já está em menopausa. E por conta das quedas desses hormônios, a gente tem alguns sintomas, né? Então, alguns sintomas que às vezes as mulheres nem perceberam, porque eu falo assim, já tá na menopausa? Ai, às vezes vem, às vezes não. E aí precisa do diagnóstico do médico. A gente consegue com exame bioquímico, então avaliar alguns hormônios, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Mas o que a gente vê na prática é que ela chega assim, ó, tô tão irritada. Ai, tô fadigada. Isso, ai, tô com uma irritabilidade com meu neto que eu não tinha. Entendi. Ai, uma gordurinha, o corpo tá ficando diferente, não era assim. Questão de libido na relação, é um ponto que aparece muito na consulta. Mudança da pele. Também. Tem por conta do colágeno. Os calores. Os calores noturnos. Então, tal de põe blusa, tira blusa. Então, é muito importante a mulher estar atenta aos sinais para começar ali, ficar em alerta, porque às vezes não está na menopausa, mas já está no climatério, que é a fase onde nós mais temos sintomas. Que é ali quando o corpo já está dando sinal de que tá chegando nesse momento. E Jana, antes da gente entrar até na questão dos alimentos que vão sanar e algumas dessas queixas podem ser bem importantes, a gente sabe que o metabolismo também muda, né? Exatamente por essa queda hormonal. E nesse caso, não tem ou tem alguma coisa que a gente já possa fazer? Porque, claro, né, quando você tem a consulta, algumas mulheres vão topar fazer uma reposição hormonal, outras não vão ter essa orientação, porque tem ali questões, né, específicas, clínicas. Mas além disso, né, que pode de repente fazer parte ali da nossa rotina para a gente já começar. Eu sei que a gente tem um público aí que está nessa faixa etária. Eu fiz 40 anos, então, assim, tem alguma coisa que pode ser mais simples do que a gente imagina? Tem, Carol, mudança do estilo de vida. Então essa eu acho que eu já entrei. Porque o que acontece? Eu vou começar falando de quem ainda não está, aí eu vou chegar em quem está. Tá bom. Eu sempre falo o seguinte, a saúde que eu quero ter amanhã, eu começo plantando hoje. Então eu falo, a Janaína de 3 Para, maravilhosa. Como que ela quer estar com 50, 60? Por que eu falo isso? A partir dos 35 fica mais difícil ganhar massa magra. Tá. A partir dos 35, a gente tem uma intensidade ali na nossa montanha-russa de queda de colágeno. Então, eu tenho que começar a cuidar agora. Como que tá a minha ingestão proteica? Como que tá meu treino? Como que tá meu estilo de vida, minha alimentação? E importantíssimo, perda de massa óssea tem total relação com massa magra. Então, eu sempre falo, vamos fazer uma musculação? Ai, Joana, eu não gosto. Pensa no ossinho. Osteoporose, osteopenia. Então, quantas histórias a gente vê de senhoras que caíram e fraturaram o osso? Será que a gente não pode prevenir isso? Então, eu falo assim, toda vez que a gente fala de saúde da mulher, em menopausa, o processo de envelhecimento, as mulheres ficam em pânico. E eu falo, não vamos entrar em pânico, vamos usar a informação a nosso favor e fazer escolhas conscientes. Tá. Ai, Jana, ótimo. Vou dar essa dica pra minha filha, que ainda é nova, dá tempo de correr atrás, mas eu já tô na menopausa. Gente, sempre é hora pra começar. Concordo. Começa a treinar. Ah, eu sou sedentária. Começa com a caminhada. Vamos criar o hábito. Então, quero fazer atividade física, é sua meta do ano. Comece com hábitos pequenos. Primeiro, compra um tênisinho para caminhada, porque sem tênis você não vai caminhar. E olha, é o único investimento, né? Exato. Porque corrida e caminhada são democráticos. Uma camiseta, uma calça confortável, partiu caminhada. Já criamos o hábito da atividade física. Ah, uma musculação.
Eu não tenho personal. Gente, professor de academia pode fazer um treininho para você e depois você pensa no personal. A alimentação. Quando a gente fala de menopausa, tem muita influência. Carboidratos refinados, porque a gente tem a questão da resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Tudo isso aumenta, então, a chance de aparecer nessa fase. Risco de doença cardiovascular, porque o estrogênio é um hormônio cardioprotetor. Então, é assim, nítido, o colesterol aumenta. Você pega o exame e você fala, nossa, alterou aqui, colesterol. Então, como que tá o consumo de fibras solúveis? Como que tá o consumo de gordura saturada, de gordura mono e poliinsaturada? Então, acho que pequenas alterações já dá pra gente ter resultado. O importante é começar, não importa a idade, o importante é começar. E isso já vai dar um resultado em emagrecimento, porque acaba sendo até óbvio, né? Sim. A retirada de açúcar, de refinados, tem um impacto grande e muito rápido, né? Sim, e assim, Carol, menopausa precisa de dieta calculada. Hoje a gente tem muita informação sobre alimentação, mas, gente, é cálculo. Procure um profissional. E assim, procure um profissional e eu acho que relacionamento paciente e profissional é muito importante. Tem que estar ali casado, falar a língua. Ela ajustou do jeito que eu gosto. Porque senão você pega só um papel, porque eu falo, é muito fácil calcular uma dieta. Você seguir o protocolo, você põe no papel. E o paciente, ele vai seguir ou não vai? Porque o que me traz satisfação é ver o paciente tendo resultado. Sem então, dúvida. às vezes, não dá pra gente tirar o açúcar todo de uma vez. Vamos tentar diminuir? Você vai desestimular esse paciente, Exato, então né? é um processo, uma caminhada pra gente chegar nisso. Mas para emagrecimento precisa de cálculo, precisa de restrição calórica, estamos com o metabolismo mais lento, então a gente precisa gastar mais que o corpo consome, né? Então tem que usar aí alimentos que dão mais saciedade, então no caso das fibras. Vamos já começar a falar? Vamos. Então vamos lá, vamos começar já por esse grupo Fibras. aqui, Aqui eu fiz pensando na saúde óssea também. Tá. Que é muito, muito, muito importante. Então, os folhosos verdes escuros são fontes de fibra, vitamina K, magnésio. Quando a gente fala de saúde óssea, todo mundo fala do quê? Cálcio. Cálcio, sim. Gente, suplementar cálcio sozinho não é solução. Ele pode fazer depósito nos nossos tecidos moles. Então, o que é isso, Jana? Sua artéria já está com risco cardiovascular. Essa artéria vai perder o quê? Movimentação. Então, assim, não façam suplementação sozinhas, procurem acompanhamento. Então, precisa de cálcio, magnésio, boro, manganês, vitamina K. Vitamina D também é muito importante. Então, a gente tem que pensar em todos esses nutrientes para fazer uma suplementação e ajustar a alimentação. E você acha que o consumo, então, opções como essa, né? Que bom, eu digo que moramos num país tropical, graças a Deus, a gente tem tudo isso aqui o ano todo, de extrema qualidade, e é mais barato do que comprar produto industrializado. Agora me diga, se a gente consumir de forma variada, em todas as refeições um pouquinho, a gente chega lá nas quantidades que a gente precisa, ou ainda assim algumas mulheres vão ter que se preocupar com alguma suplementação, mais alimentação? Exato. Depende do resultado dos exames, depende do padrão alimentar dessa mulher e qual a quantidade que ela vai comer do quê. Entendi. Então tem que calcular se chegou, por exemplo, a 1000 miligramas de cálcio. Às vezes não chega. Entendi. Se chegou ali a 25 a 30 gramas de fibra, às vezes não chega. E tem detalhe, às vezes eu calculo com o paciente, calculo com ele e depois eu faço um feedback. Tá seguindo o plano? Tô. Vamos bater? Porque às vezes assim, ai Jana, nossa, eu não me atentei que era tanto de tal alimento, eu tô consumindo menos. Vai alterar na resposta Na depois. resposta, entendi. Então aqui a gente tem alguns exemplos e devem ter outros, né? Sim. Para entrar nesse grupo. Vamos falar desse aqui, ó. Vamos! Aqui nós temos os queridinhos quando a gente fala de menopausa, que são os fitoestrógenos. O que é isso? Na menopausa, então, a gente tem a queda do estrogênio. Esses alimentos, então, grão de bico, a linhaça, a soja, ela tem fitoestrógeno que se comporta como estrogênio. Então, é para ir dando aquela regulada. Principalmente na fase do climatério, quando a mulher tem muitos sintomas. Pode fazer snackzinho de grão de bico, uma pastinha de grão de bico, hummus, fica maravilhosa para comer de acompanhamento com a salada. Ou então com aquele biscoitinho ou pão que vocês ainda... eu tô apegado ao pão, não tem problema. Vamos fazer outras opções, né? A linhaça trituradinha é melhor. Importante deixar ela em um recipiente escuro para não oxidar, tá bom?
E também tem uma receitinha de água de linhaça. Porque tem as lignanas também aqui, então é uma fonte de fibra. Tá. E tem essa questão do fitoestrogênio, então a gente consegue regular o colesterol, melhorar essa questão de sintoma. Então fazendo essa aguinha de linhaça, você consegue misturar às vezes com suco, com uma vitamina. Eu preciso só lembrar a receita certinho, que parece a de hidratação de chia. Se não me engano, é 2 colheres de sopa de Água. de linhaça, de 2 a 4 de água. Mas podem me cobrar qualquer coisa, eu posto depois pra vocês certinho. Isso, pra gente colocar no Insta do Você Bonita. Fechado. E aí a ideia é consumir antes da refeição pra fazer esse volume mesmo? Pode ser. Uma ótima estratégia, porque a gente já modula o índice glicêmico. Porque, por exemplo, a gente fala muito dos cereais integrais. Ah, é arroz 7 grãos, arroz integral. Tem paciente que não gosta, é uma vida inteira comendo arroz branco. Com certeza. Então, vamos colocar alguma coisinha antes. Vamos colocar uma farinha de linhaça aqui. Mas esse tipo de fibra eu gosto associado com água. Porque faz aquele gelzinho. Então, a chia, a linhaça, vai melhor e melhora na questão da saciedade também. Jana, outra questão que a menopausa pode trazer para algumas mulheres é com a mudança toda, né, principalmente hormonal, o intestino. Mulherada reclama de constipação, né? Passou uma vida inteira vivendo, não, tudo bem, meu intestino funciona, blá, blá. Chega nessa fase, ixi, agora, né? E aí? Tem influência, gente. Tem, né? Influência e tem até influência com a absorção de nutrientes. Então a gente precisa de um intestino funcionando bem, senão não adianta entrar com uma suplementação. Tá, senão não absorve. Não absorve. Então, como que tá a ingestão de fibra, água, magnésio? Por que do magnésio? Movimentos peristálticos, o contrai e relaxa do intestino. Então não adianta você tomar um mix de fibra e não tomar água, porque ela vai virar um cimentinho no seu intestino. E outra dica, gente, mulheres, a gente tem essa coisa, né, que só vou ao banheiro quando eu tô em casa. Cada vez que você está com vontade de ir ao banheiro e você segura, as fezes que estavam ali já na porção final para sair, elas sobem. Quando sobe, o seu corpo reabsorve essa água, então você fica mais ressecada. E mais constipada. Exatamente. Tem que desapegar dessa questão casa. Tem que desapegar. Entendeu? Desapega a questão casa, cada um usa a sua estratégia. Funcionou, corre lá, entendeu? Não pode Até ficar porque segurando. o corpo lhe dá os seus efeitos, gente, a gente tem que respeitar. Assim como para fazer xixi também, você não aguenta. Tem que fazer. Exato. Né? Senão vai dar Quem problema. fica segurando muito o xixi dá o quê? Infecção urinária, que também tem muito na menopausa. É, né? Agora, você comentou no início, antes da gente fechar falando de outros elementos aqui, daqui a pouquinho tem perguntinhas, né, Glaucia? Quer colocar agora? Então vamos colocar agora que depois eu toco nesse assunto que as meninas estão esperando. Mari, um beijo, obrigada. Ouvi esses dias falar de menopausa precoce. Esses alimentos também ajudam? Tem como prevenir os sintomas da menopausa com esses alimentos? Vamos responder daqui a pouquinho, Mari, que isso é importante. Nossa, Você Bonito hoje, conversando com ela, Janaína Lira, nossa nutricionista, sobre menopausa, grandes dicas, falando dos alimentos aí, pra gente sanar alguns sintomas que são importantes nessa fase. E deixamos a perguntinha da Mari, ó. Ela diz assim, ouvi esses dias falar de menopausa precoce. Esses alimentos também ajudam? Tem como prevenir os sintomas da menopausa com esses alimentos? Mari, eu amei a sua pergunta. Eu queria tanto falar de menopausa precoce e tava Vai vendo lá. como encaixar, então vamos. Gente, o nosso estilo de vida favorece muito a menopausa precoce, tá? Então, questão de disruptor endócrino, xenoestrógenos, xenobióticos. Então, é muito importante saber com que idade a sua mãe entrou na menopausa. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, o estilo de vida. Algo que eu falo muito na prática clínica, eu vejo, tá? Pacientes com 35 anos, sono. Não dorme. Eu entendo que é o estilo de trabalho, mas só para vocês entenderem o cenário. Trabalha-se 14 horas por dia, dorme 6 horas, não se respeita o ciclo circadiano, então ciclo de melatonina. Lembrando que melatonina é antioxidante para a nossa saúde ovariana e hoje a gente posterga a gestação, então a gente tem que ter uma atenção com isso. Tá. Aí a gente pede uma comidinha de aplicativo, porque na final não deu tempo de almoçar, não deu tempo, então você pega algo super calórico. A digestão à noite já está mais lenta. Esse é um ponto importante. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa em menopausa precoce, é mudança do estilo de vida. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas é isso, gente. Essa é a regrinha, tem que seguir e ir. Agora, essa alimentação pode amenizar sintomas? Pode. Eu vou passar pela menopausa sem sentir nada? Não. É igual TPM. Você pode ter uma TPM mais hard ou uma TPM mais leve. Então, a gente pode sim modular isso. Então,
esses alimentos vão ajudar, prática de atividade física. Então dá sim para se pensar nisso. E tinha mais alguma coisa na pergunta, né? Que eu me empolguei. Não, ela perguntou exatamente isso. Se dá pra, enfim, passar, né, na pré-menopausa, uma menopausa precoce, com esses sintomas, cuidando com os alimentos. Isso. Vamos colocar mais perguntinha? Olha lá, dá tempo. Ai, eu adorei essa imagem. Leila, um beijo, obrigada. Existe uma tabela de idade aproximada para menopausa? Minha menarca foi com 13 anos, que é a primeira menstruação, e estou com 43. Leila, isso é muito individual. Ai, tem uma faixa ali, tem mulheres que é a partir do 45, outras mais próximas dos 50, mas a gente sempre fala assim, que idade que a mãe entrou? Isso é um ponto importante, mas observe os sinais do seu corpo, tá? Então, às vezes, já começa uma pele um pouco mais seca. Lógico, avalia a tireoide também antes, né? Porque pode ser um hipotireoidismo, tá? Questão de infecção urinária, questão de intestino, queda de libido, secura vaginal. Então, é importante estar aí atentos a esses pontos. Exames bioquímicos, resistência à insulina, colesterol e dosar hormônios. Então, check-up anual com o ginecologista é essencial pra gente avaliar aí como tá esse FSH. Se estiver subindo muito, já tá dando uma diquinha ali que ela está chegando. Tá certo. Tem mais perguntinhas do público, mas a gente não pode deixar de falar de algo importante que a Jana falou, não, a gente tem que falar, que é a questão do aumento de peso nessa fase, gente. A pessoa passa uma vida inteira tendo os hábitos ali. De repente, nessa fase, ela fala, mas eu tô fazendo tudo igual, fiz minha vida inteira. Por que que eu estou ganhando peso? Vamos lá. Primeiro ponto, hormônio. Certo. Estrogênio. Segundo ponto, processo de envelhecimento. Vamos lembrar da aula de biologia lá no colégio? Eu sempre falo das mitocôndrias. Lembra da mitocôndria, da energia para a célula? Processo de envelhecimento, nossa mitocôndria vai ficando o quê? Fraquinha. Então, a gente tem que nutrir essa mitocôndria. Ela que dá combustível. Então, a gente tem que pensar muito na questão de biogênese mitocondrial. Isso é um ponto muito importante. Dietinha, calculadinha, exercício físico. Gente, de acordo com a intensidade. Dependendo do quanto de peso que você quer perder, não dá para fazer, às vezes, uma atividade física muito leve, moderada. E questão de exceções também, eu sempre falo do equilíbrio, mas eu falo assim, o paciente chega, eu quero perder 10 quilos, em quanto tempo? Né? Se você, assim, um tempo, não vou falar assim, um mês, né? Tipo, vamos, processo, vamos 6 meses, até o final do ano. Um planejamento. Quanto que você está disposto, de 0 a 10? Então tá, quanto que você vai treinar? Quais refeições livres, que são refeições livres? Porque tem gente que começa o happy hour na quinta, aí na sexta tem o lanche no almoço, aí vem o lanche no jantar, sábado e domingo lanche. A semana tem 7 dias. 4 dias, a alimentação está totalmente alterada. Então, qual que é o seu real objetivo? Em quanto tempo você quer atingir? Então, isso é muito importante. Treino, frequência cardíaca, muitas vezes associar aeróbico com musculação, pensando em saúde cardiovascular, saúde óssea e metabolismo, porque a gente sabe que a taxa de metabolismo basal cai. E quanto mais músculo, mais rápido fica o metabolismo. Pegando o gancho do músculo, que era onde eu queria chegar, o que acontece, né? Fica mais difícil de ganhar nessa fase, a gente tem que se esforçar um pouco mais, aí é um momento também que a gente já tem menos paciência, parece um negócio de maluco, mas eu mesma fui convencida que tem que ganhar músculo, gente. Tem, Carolzinha. Eu gosto de correr e tudo mais, mas eu estou me esforçando. Vou te falar uma coisa. Precisa ganhar. Carol, você faz procedimentos, não faz? De cuidados? Faço. O colágeno tá em dia, não tá? Estamos então, tentando, gente, estamos tentando. É músculo. O mesmo cuidado que a gente tem com colágeno, que a gente, porque assim, tem que ganhar aqui músculo, a gente tá vendo, né? É. Então incomoda mais. Mas o que tá ali que a gente também não vê. Precisa, porque assim, queda de massa magra e de colágeno acompanha. Então, é muito importante adequar a ingestão proteica também, porque as mulheres não consomem muita proteína. Ah, é? Pra fechar, que eu ia pular, ômega 3, então sardinha e salmão, e azeite, né? Também pensando em saúde cardiovascular, muito importante. E vitamina C, aqui imunidade e colágeno, né? Proteína e colágeno. E tudo com equilíbrio, como Jana comentou. Então, uma dieta ali bem orientada, com os cálculos corretos, nessa fase vai ser importante. Manejando o estresse, tá, gente? Porque se a gente estiver muito estressada, bagunça tudo. Aí dá tema até pra uma outra pauta. Fácil não é, mas é possível. É possível. Pode ser que a gente não vá, né, conseguir tudo. Exato. Mas se conseguir 50%, já vai ter um ganho de 50%. Vocês concordam comigo que é bom demais, né? Com certeza. Muito obrigada, Eu minha que amiga. agradeço. Vai lá no Instagram dela, maravilhosa, dicas muito incríveis, os vídeos da Jana, ela é referência na área e tem essa conversa realmente com o paciente, que eu acho que isso que é o grande, né, o resultado do sucesso. @Nutri
nutri.janaínalira, nutri.janaínalira, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho. Minha amiga, obrigada, viu? Obrigada a Beijo você. enorme. Muito Vejo bom estar vocês amanhã, 1h da tarde. Fico, mulheres. Obrigada, meninos. Amanhã é sexta-feira já, hein? Beijo, beijo, até amanhã.